Olá pessoal, eu me chamo Camila Santos Navas, eu sou advogada especializada em família e sucessões e o propósito do canal é fazer com que a gente converse um pouquinho mais sobre os nuances da família no dia a dia. A gente sabe que a sociedade vem modificando-se diariamente e a gente tem sempre ter um entendimento que direito é uma ciência humana, que ocasionalmente deve acompanhar os novos fatores que a sociedade vem apresentando. A gente sabe que não é assim tão rápido como a gente almeja, mas o direito sim vem apresentando novos entendimentos a respeito de fatores que ocorrem no dia a dia da família. Desde já, eu solicito para vocês que deixem seu like, se inscrevam no canal, deixem os comentários para a gente saber o que vocês estão achando, que assuntos vocês acham mais interessante que a gente venha a tratar. Então, assim, o propósito daqui é a gente conversar, ter uma conversa diária. Então, hoje eu vou trazer um assunto que é bem delicado. A gente vai conversar um pouquinho sobre um questionamento que às vezes os clientes chegam no escritório e eles apresentam. Doutora, se o pai do meu filho não está pagando a pensão alimentícia, ele tem direito à visita? Então, assim, eu dei aqui o exemplo de uma mãe perguntando a esse respeito, mas poderia ser o contrário também. Poderia ser um pai perguntando se a mãe não paga a pensão alimentícia, se ela vai ter direito à visita. Mas a gente sabe que na grande maioria a gente vai vivenciar isso diariamente, é a mãe que cuida do filho. Então, geralmente esses questionamentos surgem da mãe. Então, assim, a gente tem que sempre pensar, entender um pouquinho da rotina dessa família para poder dar um posicionamento um pouquinho mais claro, que não gere tanta turbulência. Primeiramente, a gente tem que explicar que o direito não é do pai, não é da mãe, mas o direito é do menor. E a mãe só vai assistir o filho, ela só vai acompanhar o filho, porque o filho é menor, ele não tem capacidade, ainda não tem, ele tem legitimidade, mas ele não tem capacidade para ir lá perante o tribunal e apresentar tudo aquilo, perante o juiz, e apresentar todos esses fatores. Então, assim, a gente tem que sempre ter em mente que o menor é o alvo, é o principal. Muitas vezes a gente vê o pai e a mãe naquele conflito, naquele litígio que veio decorrente do casamento, da união estável, todo esse relacionamento. E eles querem trazer toda essa carga emocional para os filhos. Mas quanto mais a gente puder separar esses sentimentos que vem no dia a dia da relação do pai e filho, seria melhor. Porque a gente tem que entender que pagar pensão alimentícia é um fato e a visita é outro. São dois fatores totalmente distintos. E às vezes os clientes chegam em mim e falam, mas doutor, ele não está pagando. Por que ele deve ver a criança mesmo assim? Ela não tá pagando, por que mesmo assim tem que ver a criança? Então, assim, isso é um assunto super delicado, porque a gente se porta, tenta entender por que aquele pai, aquela mãe vem e faz esse questionamento. Porque ela se sente lesada. Porque como assim? Eu tenho que sustentar a criança, eu tenho que levar para a escola, eu tenho que cuidar dia a dia, eu tenho que levar no médico, eu tenho que socorrer, eu tenho que pensar em todas as dificuldades da criança e mesmo assim, mesmo o pai ou a mãe não pagando a pensão alimentícia, eles têm o direito de visitar essa criança? Então, assim, a gente tem que entender que isso são dois direitos distintos. O filho tem direito de ver o pai ou a mãe. E ele tem direito também da pensão, só que esses dois fatores não dá pra gente misturar. Falar assim, o problema se ele não pagou a pensão, ele não vai ter direito de ver essa criança. Não, ele vai ter sim o direito. E se você mãe ou pai, se sente lesado por a outra parte não estar pagando a pensão alimentícia, você tem que se socorrer ao judiciário. Falar, olha, senhor juiz, não tá pagando. Daria para penhorar o valor que ele tem em conta? Daria para prender para ver se ele, uma prisão civil, para ver se ele se sente coagido para efetuar o pagamento da pensão? Seriam dois fatores e eles são totalmente distintos da visita. E às vezes, assim, no sentimentalismo, às vezes no dia a dia a gente não consegue distinguir os dois fatores.
Mas é muito importante, porque a gente tem que pensar que é um menor, é uma criança, um adolescente que está ali em desenvolvimento. E se você traz toda essa carga emocional para o dia a dia, para essa criança, aqui, como a gente já falou aqui no canal, a respeito de alienação parental, você vem se desfazendo, desconstruindo a imagem daquele outro pai, daquela outra mãe que não está constantemente com a criança, isso é um fator que abala psicologicamente a criança. Então, aqui, a gente tem sempre em mente, primeiro, o direito de família, quando a gente está falando em relação ao menor, ele é o alvo, ele é o principal. Então, assim, isso é muito importante, que o pai e a mãe, que quando vem pensar em qualquer relação que contenha o pai, a criança, ele é o principal. Então a gente sempre tem que pensar, olha, meu filho, se ele não vê o pai, vamos supor, você tem um menino, ele tem o Pedrinho tem o pai dele se chama João. O Pedrinho, se ele não tiver nenhuma visão, nenhuma concepção masculina, isso vai refletir ele na vida adulta? Sim, com certeza. Com certeza o Pedrinho vai ter algumas dificuldades psicológicas em relação a esse posicionamento. Não é porque você, mãe, não seja importante. Com certeza você é importante. Você, a Maria, você é importante. Só que o Pedrinho também precisa ter uma visão masculina. Ele precisa ter um viés mais imperante, mais ativo. Então, assim, é importante, sim, que essa criança tenha contato com o pai ou com a mãe, que às vezes não está pagando essa pensão, mas tem o direito de visitar, para que o Pedrinho tenha uma concepção do que é ser um homem, do que é ser uma mulher. Então, assim, a gente sempre tem que pensar. Então, a reflexão que vai ficar aqui hoje é para a gente sempre analisar, quando você está levando o menor ele está presente nessa relação, ele é importante. E o direito é do menor. Você, às vezes, só vai se socorrer perante o judiciário para pleitear pelo menor. Não são os seus sentimentos, mas são os sentimentos do menor. E, às vezes, se você está se sentindo lesada, porque não está recebendo a pensão, está ficando uma carga muito pesada para a pessoa que convive diariamente com essa criança, tem que se socorrer ao judiciário e buscar outros meios. Não será coibindo, não permitindo a visita da outra parte, do outro genitor, que vai alcançar o mérito, alcançar o objetivo que você almeja. Então a gente tem outros meios. Então essa é a dica de hoje. Eu vou deixar esse conselho, eu tomo isso mais como um conselho, para que a gente venha analisar sempre qual o nosso posicionamento, que a gente sempre tem que ter em mente que você tem o menor. O menor é o importante na relação. Então fica esse conselho, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui e desde já agradeço. Obrigada. Tchau, tchau.